Boa noite a todos, estamos começando mais um programa aqui comigo pela TV Mato Grosso, canal 27.1 e também diretamente pelo nosso canal YouTube, Dr. Walid Khalil, e agora através da plataforma Spotify, para que as pessoas tenham mais acesso às informações geradas aqui toda semana com relação à nossa saúde. E com um tema bastante importante essa semana, que isso traz dúvidas para muitos homens e também para as suas esposas, mulheres, filhas, que é a terapia de reposição hormonal masculina e estética íntima masculina. Dois temas bastante interessantes que tenho o maior prazer de convidar e trazer aqui para o programa um grande amigo, um grande especialista no assunto, Dr. Eduardo Berna Bertero, de São Paulo. Doutor Eduardo, mais uma vez, meu amigo, é uma honra tê-lo aqui comigo no programa para a gente falar de algo que é a nossa vida, a nossa praia, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano e que realmente traz dúvidas para muitas pessoas, principalmente para a comunidade masculina. Não é isso, Eduardo? Bem, muito obrigado aqui. Olá, telespectador. É um prazer estar aqui no programa tão reconhecido aqui do Dr. Walid Khalil, aqui em Cuiabá, e vamos contribuir aqui para o que eu consegui nas minhas limitações para poder te ajudar, que é um grande amigo aqui que eu tenho em Cuiabá. Eduardo, antes da gente começar a falar do nosso tema de hoje, eu queria que você falasse um pouquinho de você para que os nossos telespectadores, para que a população aqui que reside em Cuiabá, em Mato Grosso, e também a todos que nos assistem no Brasil todo, porque está no nosso canal, no meu e no seu, no YouTube, sim. Vai estar no Spotify o programa, para que as pessoas conheçam um pouquinho a respeito do Dr. Eduardo Bertero. Bem, eu sou Eduardo Bertero, sou médico urologista. Na minha formação, depois eu fiz uma residência médica em urologia. E depois eu acabei indo na década de 90 fazer uma especialização em andrologia, na verdade em disfunção sexual masculina, lá na Universidade de Boston, nos Estados Unidos, onde tinha um grande centro na época do Dr. Goldstein, que era um centro de andrologia. Me apaixonei em poder ajudar a saúde do homem, especificamente a saúde sexual do homem. Aí voltei para o Brasil na década de 90 e comecei a clinicar, montei um departamento também lá no IANSP, que é um hospital dos funcionários públicos do Estado de São Paulo. Lá nós temos um departamento de andrologia que funciona muito bem e venho praticando, né? Até hoje, eu tenho praticamente 3 décadas de experiência em saúde sexual masculina, cirurgias, prótese peniana, Peyronie, curvatura peniana, deformidades. E é isso aí, a gente gosta muito de poder contribuir para a qualidade de vida dos nossos pacientes. E eu tenho muita sorte de trabalhar, né? Como a gente já mencionou em outro programa, nós temos muita sorte de trabalhar nesse pilar da qualidade de vida, que é a vida sexual. E você tem também uma clínica lá em São Paulo voltada só para isso, né, Sim, Eduardo? sim. São Paulo eu só trabalho com isso. Quem quiser me seguir também no Instagram, é só colocar meu nome e no canal do YouTube. Excelente. Então, nós estamos hoje com o Dr. Eduardo Bertero, um grande andrologista, um grande amigo, uma referência no nosso país dentro da medicina sexual para vários médicos e pacientes também. Eduardo, o tema de hoje é falar um pouco a respeito de reposição hormonal masculina, a famosa terapia de reposição com testosterona. TRT. Né? TRT. Isso não é de hoje que acontece, né? São décadas já de estudos Sim. a respeito da reposição hormonal masculina, Sim. de homens fazendo a reposição no mundo todo. Sim. E hoje a gente vê um aumento cada vez maior da população masculina, né, buscando essa forma de tratamento para ter qualidade de vida. Sim. Até porque nós sabemos que é o hormônio androgênico principal nosso, é um hormônio que faz diferença em vários aspectos em termos de qualidade de vida, influencia em vários aspectos, mas eu queria ouvir de você uma avaliação com relação à testosterona, a importância dela e qual é o cenário atual dessa terapia de reposição aqui no nosso país. Qual é o seu ângulo de visão?
Bem, eu acho que primeiro, assim, a gente vai falar em termos médicos e científicos, porque infelizmente existe hoje a testosterona é um pouco hiper prescrita, vamos colocar assim, é prescrita para situações que não são médicas, Sim. estética, performance, isso aí acho que já não vem ao caso aqui da gente discutir isso, a gente pode até colocar em pauta, mas é uma situação diferente. Mas o paciente que tem o chamado hipogonadismo, ou seja, uma diminuição do funcionamento das gônadas. Gônadas são os testículos. Então, é o hipogonadismo primário, onde o testículo deixa de produzir a testosterona em larga escala. Então, pode ser um homem que tem alguma síndrome, ou algum homem que tem algum problema no próprio testículo. Nós temos o hipogonadismo secundário, quando o cérebro, por alguma razão, também para de mandar informação para o testículo produzir testosterona, é o hipogonadismo secundário. E o hipogonadismo funcional, é uma outra divisão de hipogonadismos que eu acho mais atual, que é o que a gente usa muito. O que é o hipogonadismo funcional? É aquele paciente que tem uma deficiência de testosterona que pode ser até transitória. Por quê? Ele é obeso, ele dorme mal, ele está hipertenso, diabético, tem aumento das gorduras no sangue, colesterol. É o que a gente chama de síndrome metabólica. Então, esse é um paciente que vale a pena a gente investir, fazer uma reposição, ele mudar hábito de vida e, sem dúvida, que ele vai melhorar muito a sua qualidade de vida e vai, possivelmente, até deixar de ser um hipogonádico. É um paciente que a gente vê com alguma frequência lá na nossa clínica. É esse paciente com síndrome metabólica. Lembrando, também é importante, como é que é feito o diagnóstico do cidadão com deficiência de testosterona ou hipogonadismo? Ou andropausa. A gente não usa mais o termo andropausa, acho que é bom esclarecer aqui no seu canal. Claro. Walid. Andropausa é um termo popularmente muito bonito aos ouvidos, tal, porque a gente usa menopausa na mulher, mas a andropausa não é fato, porque o homem jamais para de produzir totalmente os seus hormônios. Ele pode ter um declínio, como a gente sabe que é comum um declínio a partir dos 40 anos, vai declinando aos poucos, não são todos os homens, mas muitos homens vai declinando a produção de testosterona. Então, perdi o fio da meada. Que muitos homens vão diminuindo a produção de testosterona ao longo dos anos. Como é feito o diagnóstico? Está falando do diagnóstico. Então, o diagnóstico é sintomas mais diagnóstico laboratorial. Certo. E sintomas, nós temos vários sintomas. Mas o que mais chama o paciente para a nossa clínica e a do Dr. Walid é o paciente com queixa sexual. Ele tem uma diminuição da libido, ele tem uma disfunção erétil, que a gente sabe que a testosterona atua também no corpo cavernoso, no músculo liso cavernoso. E nós temos fadiga, cansaço, perda de massa muscular, massa magra, ganho de gordura visceral, osteoporose. Alteração do sono. Alteração do sono, humor, alteração de humor, irritabilidade. Então, todo esse conjunto de sinais e sintomas vai chamar hipogonadismo. Isso associado a um exame laboratorial colhido de manhã, em geral é bom repetir depois de 30 dias, vindo um valor geralmente, eu aceito como 350 para baixo, é um pouco variável aí dos laboratórios, mas alguma coisa como de 350 a 300, abaixo disso, já considero, se ele tiver sintoma, um candidato a fazer a terapia de reposição de testosterona. Sei a sua ideia. Sim, eu concordo com você, porém a gente vê também, às vezes, pacientes que relatam para a gente todos ou quase todos esses sintomas que você acabou de mencionar, mas muitas vezes, laboratorialmente, não está com esses valores tão baixos assim. Sim. Né? E a gente não tem um histórico pregresso desses pacientes de dosagens hormonais. Sim. Para saber se esse homem vivia com níveis
700, por exemplo? 700, 800 e para ele 350 ou 400, por exemplo, É baixo. É baixo. É. Então, acho que isso também deve ser levado em consideração. Concordo. Né? Porque muitas vezes o que eu tenho, para mim, é o suficiente, mas para você não. Sim. Né? Eu sou uma pessoa que eu me coloco nessa condição. Porque quando eu apresentei meu primeiro sinal de hipogonadismo, o único sintoma que eu apresentei foi o cansaço, a fadiga no final do dia. Eu tinha dia que eu queria que o mundo acabasse em barranco para eu encostar num dele. Sim. E minha testosterona, na hora que eu fui dosar, estava lá embaixo. Sim. Então, ou seja, não era recente. Isso já vinha acontecendo há um certo tempo e eu nunca percebi. Ela só foi declinando. A hora que eu comecei a perceber que realmente eu não estava normal, eu fui dosar, ela estava muito baixa, abaixo inclusive de 300. Sim. E o sintoma mais importante para mim era a fadiga. Como, por exemplo, o que eu costumo falar para muitos pacientes. Libido e ereção é uma das últimas coisas que a deficiência de testosterona vai causar. Sim. É uma das últimas, Sim. não é a primeira. Sim. Ela começa a bagunçar outras coisas. Sim. E assim, para a gente entender a importância desse hormônio na vida do homem. Sim. Né? Da mesma forma como na mulher ter os níveis hormonais femininos em dias, que é no período onde ela passa metade da vida dela tendo esses níveis satisfatórios, Sim. e depois, a partir dos 45, 50 anos, ela começa a declinar, e aí entra na fase da menopausa, e aí vem vários sintomas, e para algumas sintomas que realmente acabam prejudicando muito a qualidade de vida. Eu falo, a mesma coisa pode acontecer para nós homens. Com certeza. Né? Não na mesma proporção, como você falou, sim, mas porque todas as mulheres irão desenvolver a menopausa, isso é fato, sim. E nem todos os homens terão esse declínio dos níveis de testosterona. Porém, a gente vê e observa hoje, coisa que a gente não via antes, você que tem uma experiência maior que a minha, mas a gente não vê isso. A gente observa que hoje houve um aumento nessas pessoas, nos homens que estão apresentando esses declínios hormonais. Sim. Isso está muito relacionado ao estilo de vida, não está, Eduardo? Com certeza. Como eu falei, essa síndrome metabólica, quer dizer, o paciente que tem uma vida desregrada, obeso, hipertenso, diabético, mal controlado, diabetes tipo 2, sedentário, às vezes tabagista, então é um cidadão, tem uma barriga, né, uma barriga grande, então é um paciente que vai certamente ser hipogonádico e vai precisar de tratamento. Eu acho que falando da terapia de reposição de testosterona especificamente, né, a gente pode dar uma espalhada aí no tema, falar sobre as formas de administração e tal, sim, mas assim, claro. qualquer método de reposição de testosterona no homem é muito gratificante, quando bem indicado. Então, como o próprio Walid falou aí, se é um paciente que tem níveis abaixo de 300, tem sintomatologia, ele vai se beneficiar. Na grande maioria das vezes vai se beneficiar e vai retornar ao meu consultório, vai retornar à minha clínica, vai querer mais prescrição, porque ele se sente muito assim contemplado com a medicação. Então, realmente vai melhorar muito o padrão de vida dele. Eu acho que não tem porquê também esse homem não repor, até porque hoje a reposição hormonal masculina, a terapia de reposição de testosterona, ela é bastante segura, não é, Eduardo? Com certeza. Então, isso é um tema muito importante que o Walid levantou, porque é um tema extremamente mitificado. Então, existia aquele paradigma de que se eu der testosterona, o paciente vai ter câncer de próstata. Então, isso é uma inverdade. Inúmeros trabalhos já mostraram que a terapia de reposição não vai aumentar a chance do paciente desenvolver câncer de próstata. Ponto final. Não vai aumentar a chance. Tanto é verdade que nós temos pacientes hoje que já tiveram câncer de próstata, foram tratados, seja com a cirurgia radical ou com uma radioterapia, e foram curados do câncer de próstata e
tinham hipogonadismo e são submetidos à terapia de reposição de testosterona, sem chance aumentada de ter recorrência do câncer de próstata. Então, isso também já é provado. Então, é uma segurança bem grande hoje em fazer a terapia de reposição. Claro, você tem que procurar um médico que entenda do assunto, geralmente um endocrinologista, tem nutrólogos bons, urologistas bons, andrologistas. Então, procurar um médico que realmente entende do assunto de reposição hormonal, você pode se beneficiar, com segurança. Sim, sim. Até porque o nosso foco aqui, que é sempre falar em prevenção e falar em tratamentos que realmente vão beneficiar sempre a nossa saúde sem nos colocar em risco, é você pensar que a reposição ela é necessária e que de uma forma séria e segura, você pode ter certeza que basicamente não haverá risco nenhum. Sim. Né? Ou os riscos serão muito pequenos com relação a alguma outra alteração. Existe uma certa polêmica, um certo debate, você já deve ter ouvido em congressos e tal, esse paciente, hipogonadismo funcional, estilo de vida ruim, que a gente elencou aqui, né? Tabagista, obeso, hipertenso, sedentário e hipogonádico, testosterona baixa. Será que vale a pena já dar testosterona para acelerar o processo de recuperação assim da qualidade de vida, ou manda primeiro ele melhorar hábito de vida? Eu sou favorável a já entrar com a testosterona, porque vai motivar esse paciente até ir para academia. Sim. Até para andar no parque. Sim. Dar uma caminhada no parque. Então, porque assim, a gente sabe que o obeso, a gordura abdominal, eu costumo falar para o paciente que sequestra a testosterona. Sim. Cientificamente aumenta a transformação da testosterona em estradiol. Né? Mas, de qualquer maneira, um paciente obeso ele tem já uma queda de testosterona por conta da obesidade. E, claro, quando ele perder peso, a testo vai aumentar. Mas a gente, já adiantando uma reposição de hormônio, vai melhorar um pouco, vai talvez até diminuir o processo de recuperação dele, do testículo. E aí entra uma dúvida muito comum dentro das nossas clínicas, que é com relação ao período que ele vai ter que fazer essa reposição hormonal. Sim. Né? Muitos nos perguntam, mas e aí, doutor? Como é que é isso? É para sempre? É por um determinado período? O que você costuma orientar esses pacientes? Então, eu acho que depende de qual que é a causa do hipogonadismo dele. Como eu falei no começo, tem o hipogonadismo primário, secundário e o funcional. Uhum. O primário e o secundário, possivelmente, ele vai ter que tomar pro resto da vida. Uhum. Então, primário, ele já nasceu com uma deficiência, com algum problema. Isso, tem alguma síndrome, o testículo é hipofuncionante. É hipofuncionante, não funciona bem. É. Esse é um jovem, adolescente, que tem que continuar tomando pro resto da vida. O secundário, possivelmente também, o cérebro não, por alguma razão, não tem, não emite lá os neurohormônios para estimular o testículo. E o hipogonadismo funcional, que é esse paciente que a gente está elencando aqui, um cinquentão, barrigudão, sedentário, esse possivelmente, se ele perder peso, entrar num ritmo saudável, ele pode sim, depois de algum tempo, deixar de usar testosterona. O que você acha? Você concorda? Também. Eu concordo, porque até... Síndrome metabólica, né? Sim, sim. Eu já tive vários pacientes que corrigiram o estilo de vida, melhoraram bastante o estilo de vida, melhorando a alimentação, passando a frequentar academia, né, com uma rotina, fazendo exercícios de musculação, principalmente, que são muito importantes para estimular a produção do hormônio, e que melhoraram o seu sono também, passaram a dormir mais cedo, que é uma das grandes funções da produção, é obedecer o ciclo circadiano, é você poder entender que você tem um horário para dormir, um horário para acordar, que é nesse período noturno que a nossa hipófise começa a trabalhar e estimular a produção do testículo da testosterona. Por isso que a dosagem matinal é o horário que a gente encontra o nível mais alto
porque durante a madrugada sanguínea. toda a gente estimulou a produção. Sim. Então, assim, já tive vários pacientes que eu startei com a reposição, iniciei uma reposição e depois de uma nova análise, esses pacientes, depois que aquele hormônio exógeno, que é o que nós introduzimos no paciente, perdeu a validade dele, porque isso tem uma validade, até porque Sim. nós vamos falar das modalidades de terapia, mas ela perdeu já o efeito dela. Sim. E o que eu dosei não tinha mais nada a ver com a minha reposição. E sim era o paciente que estava produzindo e voltou a produzir normal. É isso aí. Então, isso pode acontecer sim, dele melhorar uma produção, melhorando a qualidade do sono, alimentação, atividade física diária e controle adequado dos níveis de estresse. Isso vale muito a pena ressaltar, porque o estresse é um grande inimigo da produção de testosterona, Sim, até sim. porque existe uma ligação muito grande entre cortisol e testosterona, Sim. né? E essa ligação, quanto maior o nível de cortisol, mais baixo vai ser A a testosterona. É. Então é muito importante o controle dos níveis de estresse, não é, Eduardo? Sim, com certeza. Não é fácil de controlar o estresse. Não, ainda mais dependendo Trabalho, da atividade família, de cada um, né? Mas que é importante você tentar ter esse controle, ter essa qualidade de vida através de um bom sono, hábitos mais saudáveis, né? Deixar de lado o tabagismo, se puder não ingerir bebida alcoólica, ou se for beber com pequena quantidade. Isso tudo vai ajudar muito, né, na melhora da produção hormonal. E falando nas formas de terapia de reposição, Eduardo, o que você vê hoje, o que nós temos hoje de terapia de reposição de testosterona? Quais são as modalidades? Bem, aqui no Brasil especificamente, nós temos a modalidade transdérmica, que é através de um gel transdérmico. O paciente aplica todo dia pela manhã, nos ombros e braços. A vantagem dessa forma de administração é que o paciente não depende de ninguém, não depende de injetável. Então, facilmente, né, aplica de manhã. Existe um pouco de debate também se a reposição transdérmica seria equivalente à intramuscular. Existe um certo debate. Eu tenho alguns pacientes que respondem muito bem à via transdérmica e tem alguns que não respondem. Acho que deve ser a sua experiência também. Mesma coisa. Então, eu acho que vale a pena tentar. Outra vantagem da transdérmica é que alguma eventualidade, algum efeito colateral, você pode descontinuar o tratamento a qualquer dia. Como o uso é diário, você pode descontinuar, tá? Outras formas de administração aqui no Brasil, nós temos a intramuscular. A injeção intramuscular tem uma injeção que é de ação, uma testosterônica de ação curta, que seria o cipionato de testosterona, que é uma injeção de 200 miligramas a cada 14 dias, em geral 14 dias, 21 dias, depende de cada um, mas ela é uma aplicação mais rápida. A desvantagem dessa aplicação é que ela pode produzir picos e vales, ou seja, a testo pode subir acima de um nível considerado fisiológico e cair depois de 10 a 14 dias para níveis abaixo do nível fisiológico. Então, essa pico e vale pode causar um certo mal-estar para o paciente, porque é um curto período de tempo. Isso aí tudo em 2 semanas. Mas é um produto facilmente administrável, ele pode, né, tomar na clínica ou tomar na farmácia. E nós temos uma testosterona de ação mais prolongada, que é uma testosterona de depósito, chamada 1-decilato de testosterona. Nós temos no Brasil em várias marcas e genérico. É um produto que a ampola é mais cara, são 4 mililitros, né, uma quantidade relativamente grande para ser administrado no músculo, dói um pouco a aplicação, mas a vantagem é que você vai precisar de uma nova aplicação depois de 60 dias ou 90 dias, depende de cada um. E acho que uma terceira modalidade, que eu não estou praticando ainda, é o implante de testosterona, que é um implante geralmente feito aqui na região do glúteo alto,
um implante através de um pequeno procedimento, são pequenos comprimidos ou pellets de testosterona, que vai implantar no tecido subcutâneo ali, vai ficar ali por 4, 5, 6 meses. Então tem essa variedade, esse tempo aí que o paciente ficaria sem necessidade de fazer qualquer procedimento. Você tem feito implante? Tenho, eu faço implante então, também. Conta a sua experiência aí. Então, a vantagem do implante é que você, às vezes, e isso aí você tem que acompanhar o paciente, está dosando para poder observar, é que você consegue manter esse platô, entendeu? De estabilidade dos níveis de testosterona 500, por um tempo mais longo. Sim. Que os injetáveis conseguem. Né? Então, isso, dependendo do grau de sintoma do paciente ou da dependência dele em níveis mais satisfatórios de testosterona, para ele se sentir bem, às vezes é a melhor forma de repor. Então, assim, mas eu deixo muito claro para todos os pacientes, as vias, todas, nos levam ao mesmo destino. Sim. Né? Seja transdérmica, intramuscular, injeção rápida. ou justamente, todas são muito boas. Sim. O importante é a reposição. Sim. O que muitas vezes, por exemplo, eu procuro ponderar com meus pacientes com relação à via transdérmica, que eu já utilizei muito antigamente, é que, por exemplo, se ele tem criança pequena em casa e se ele costuma carregar no colo, não é a melhor opção. Tá? Então, porque ele pode passar para a criança, principalmente se ele tiver menina em casa. Tanto faz, se é menino, mas pior ainda se for menina. Alguns a gente preocupa com a esposa à noite, na hora que vai entrar em contato, se passar a noite e tudo mais. Mas se passar de manhã, não mas tem mas muitas às vezes passam de manhã e vão pegar a criança, vão carregar no colo, e é justamente na região que a gente orienta a passar. Sim, então eu peço para ponderar com relação a isso. Outra é com relação ao que você falou, muitos pacientes não atingem os níveis que eles vão se sentir melhor com o transdérmico. E sem contar que a questão da absorção pela pele, ela é muito individual. Sim, concordo. Né? Concordo. Então, ou seja, tem pacientes que têm uma qualidade boa de absorção, tem outros que não. Tem outros que não. E a gente só vai saber usando. Só usando. Assim como medicação oral. Sim. A gente sabe que tem perdas. Assim como a oral tem perda, a transdérmica tem perdas também. Sim. Agora, tudo que é intramuscular e que é intravenoso é basicamente 100% de absorção. Sim, já vai direto no sangue. Justamente, exatamente. A absorção é muito superior. Sim. Então, assim, eu sou muito favorável hoje em dia à terapia de reposição com injetáveis e com um implante que também tem uma absorção muito boa. Sim. Então, são técnicas que realmente a gente consegue dar níveis satisfatórios, voltar para o nível fisiológico, Sim. que é aquele nível que a gente tinha na nossa melhor fase da vida, que é o que eu costumo falar para o paciente. Sim. A gente está em busca disso. Porque o homem ele pode ter 60, 70, 50, 60, 70, pode chegar aos 80 anos. Teoricamente, apesar da gente saber que a partir dos 50 a gente começa a ter uma queda na produção hormonal de testosterona, mas nunca vai ser comparada ao da mulher. Sim, sim. Então, ou seja, quantos homens você recebeu na tua clínica com mais de 70 anos com 750, 800 de testosterona? Sim. E acho que também vale a pena. Tem que individualizar. Eu já atendi vários. Você falou uma coisa no começo aí, que eu tenho feito já na minha prática há praticamente uns 10 anos já. O que eu faço? No meu check-up geral, quando eu faço um check-up saúde do paciente e peço para coletar exames laboratoriais, eu incluo testosterona, estradiol, prolactina, testosterona biodisponível, SHBG, tudo no exame de check-up dele, independentemente se ele tem ou não sintomas de hipogonadismo. Por que eu faço isso? Para ter uma cinética, para eu saber quanto que ele tinha de testosterona aos 40 anos, quanto que ele tem agora aos 45 e quanto que ele tem aos 50. Para a gente ter uma ideia, como você falou, da cinética da testosterona dele. Então, para saber realmente está caindo ou está se mantendo, eu acho que isso é importante. Para individualizar. Porque eu tenho homens que têm testosterona abaixo de 300 e 0 sintomas. Libido ótima, função erétil ótima, vai na academia. Então, às vezes eu peço o exame, vem lá 280 e eu não faço nada. Porque o paciente fala, doutor, estou ótimo. Então tá bom.
Então, esse paciente ele tem um... A gente sabe que são os receptores de androgênio ali na periferia. Alguma coisa ele tem de diferente. Talvez o dele, se cair para 220, ele vai começar a sentir algum sintoma. Diferente de um outro paciente. De repente, um paciente tinha 700, até os 40 anos, começou a baixar para 500, 400, ele vai sentir a diferença. Então, acho que vale a pena você fazer uma coleta desde os 40 anos, como a gente faz assim uma analogia ao PSA, Sim. que é aquela proteína que é um marcador para câncer de próstata e marcador para doença prostática em geral. A gente começa a pedir aos 40 anos. Isso mesmo. Na minha prática e acho que na sua também. Na minha também. Bom, vamos para um breve intervalo. Vamos. E a gente volta no próximo bloco falando um pouquinho mais sobre essa terapia de reposição com testosterona e sobre um tema que também chama muita atenção nos dias atuais, que é a estética íntima masculina. Continue aí conosco e confira o programa de hoje, eu conversando com o Dr. Eduardo Bertero, de São Paulo, aqui no nosso programa. Há mais de 15 anos, a OncoCenter tem sido referência no tratamento do câncer, evoluindo sempre para cuidar de você da melhor forma. Nossa equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e psicólogos especializados em oncologia, está aqui para oferecer um atendimento integrado e humanizado. OncoCenter, ciência e humanização no tratamento do câncer. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. Sejam bem-vindos à Integre Odonto Estética. Aqui na Integre, acreditamos que muito além dos padrões que vão e vêm, o que realmente importa e nos motiva é levar você a alcançar a sua melhor versão. Para isso, oferecemos tratamentos que vão desde a prevenção até a correção de problemas funcionais e estéticos da face. Trabalhamos com técnicas avançadas, planejamentos personalizados, com o intuito de ressaltar a beleza individual de cada paciente. Faça-nos uma visita, agende sua consulta. É isso aí, estamos de volta com o nosso programa de hoje, falando sobre terapia de reposição hormonal masculina, a famosa terapia de reposição com testosterona, e também a respeito da estética íntima masculina, um tema que está muito em voga aí, que tem causado bastante dúvidas e curiosidades com relação ao que a gente pode fazer para melhorar o nosso amigo, nosso órgão. Não é não, Eduardo? É isso aí. Vamos conversar. Eduardo é um grande amigo, uma das maiores referências na andrologia no país, e está aqui comigo hoje no programa para a gente falar um pouquinho a respeito desses dois assuntos. Eduardo, a gente falou bastante a respeito da importância da terapia de reposição de testosterona no homem, né? Das grandes vantagens que a gente tem com a reposição hormonal, das formas de terapia de reposição hormonal, que pode ser através do transdérmico na pele, do implante, da injeção intramuscular. Né? Não se aplica tanto a forma oral, aqui, principalmente aqui no nosso país, como você falou, porque nós não temos.
E eu, particularmente, não gosto também por conta da passagem pelo fígado. Sim. Até porque você não vai fazer o uso de um comprimido ou uma semana. Você Sim. vai fazer um uso mais prolongado, Sim, né sim. não? Sim, Não sei sim. se você concorda comigo, Sim. mas eu não sou adepto da forma oral. Sim. Tá? Mas existem muitas dúvidas, principalmente de quem nos procura, a respeito de riscos. Você explicou muito bem que, com relação a um grande mito que era ao câncer de próstata, isso já está resolvido. Não existe nenhum risco da terapia de reposição de testosterona com um aumento para o risco de câncer de próstata. Sim. Né? E nem da recidiva do tumor para quem já foi tratado. Sim. Concorda comigo? Concordo plenamente. Ok. Agora, existem algumas controvérsias também com Sim. relação ao risco cardiovascular e também com relação à infertilidade. Tá. Eu queria ouvir sua opinião. Olha, excelente tema. Quer dizer, com relação à saúde cardiovascular, realmente houve uma grande controvérsia há uns anos atrás, quando um certo trabalho científico saiu publicado, chegando a acusar uma reposição de testosterona que poderia ser maléfica para a saúde cardiovascular. Esse trabalho depois caiu em descrédito total, e hoje a situação que nós temos bastante, vamos dizer, bastante esclarecida, é de que a reposição de testosterona, ela previne, sim, doença cardiovascular. Então, tem um grande trabalho que saiu recentemente, usando o gel de testosterona, em mais de 5.000 homens, e esse trabalho mostrou realmente que, mesmo homens que tinham risco cardiovascular, como coronariopatia, eles, com a terapia de reposição, tinham menor chance de ter eventos cardiovasculares. Eu estou falando aqui de níveis fisiológicos. Isso é importante, Isso é né? importante. Muito importante, por quê? Porque alguém vai me falar assim, doutor, mas está vendo, aquele fisiculturista morreu de morte súbita, usando testosterona. Cada vez mais a gente vê pipocando na internet fisiculturistas morrendo de morte súbita. E o que acontece? Essas pessoas usam uma testosterona para a questão estética muito acima do nível fisiológico. Então, é muito acima, é tipo 4.000 nanogramas por decilitro de testosterona. 4.000, o teto seria 1.000. Então, ele usa 4.000, eu já tive paciente com 7.000. E o coração, ele acaba hipertrofiando também. Então, o coração é um músculo. Assim como o bíceps, o quadríceps, o coração vai hipertrofiar. E isso pode ocasionar assistolias ou a alteração do ritmo cardíaco e causar morte súbita. Então, que é o que acontece com esses fisiculturistas. Então, isso a gente não advoga aqui de forma nenhuma. Nós não estamos falando em uso abusivo de testosterona. Abusivo. Nós estamos falando em terapia de reposição hormonal. Ela tem que ser Tratamento. bem indicada, Isso. né? É para aquele homem que realmente está Isso. necessitando, porque seus níveis estão baixos e porque seus sintomas estão mostrando Exatamente. que Não ele é- vai se beneficiar de uma reposição. Exatamente. E nós, como especialistas, vamos tentar deixar sempre naquele nível que seria um nível Fisiológico. satisfatório, que é o fisiológico. Voltando ao tema riscos e efeitos adversos. Vamos lá, efeitos adversos da terapia de reposição. Existe? Claro que existe. Então, o que a gente mais vê é um fenômeno chamado policitemia, que é o aumento da produção de glóbulos vermelhos ou das células sanguíneas, os eritrócitos. Então, aumenta essa produção. É um efeito colateral esperado, especialmente nos injetáveis. Então, você vai ter que conversar com o seu médico para ver se isso realmente subiu. Você vai perceber que você fica um pouco avermelhado, a sua mão fica bem mais vermelha. Se isso está acontecendo, tem que fazer a dosagem sanguínea do hematócrito e da hemoglobina sanguíneas e aí conversar com o seu médico. Mas é um risco, assim, é um efeito adverso que é um risco que dá para ser tratado. Sim. É controlável, né? É controlável, exatamente. E Outra detalhe. complicação, o efeito adverso que a gente vê em alguma situação é, por exemplo, ginecomastia, uma sensibilidade na mama. Alguns pacientes reclamam, poucos pacientes reclamam. Tenho alguns pacientes que têm alteração do sono. Paciente que tem apneia do sono
também existe uma controvérsia se você vai fazer reposição. Parece que hoje as diretrizes advogam para você não fazer a reposição, a não ser que esse paciente vá tratar a apneia do sono, possivelmente com um aparelho de pressão positiva, mas é um assunto um pouco controverso também. Com relação à fertilidade, que você mencionou, isso é um dado muito importante, porque a reposição de testosterona, ela vai funcionar como uma pílula masculina. Então, ela vai mandar informação para o cérebro de que não precisa produzir testosterona, o testículo não precisa funcionar mais. E lembrando, o testículo produz testosterona e produz espermatozoide. Então, o cérebro mandando essa informação lá, o testículo pode parar de funcionar. Então, um homem de 40 anos que está querendo uma prole, está querendo constituir prole, ele precisa estar avisado de que a terapia de reposição pode inibir a sua fertilidade. Então, isso pode ser temporário, né? Não, temporário. Durante esse período onde ele está fazendo uso dessa reposição, mas que também a gente pode conseguir reverter essa situação. Com certeza. Mas em alguns casos pode dar um pouco de trabalho, né? Sim, é importante esse paciente pode demorar avisado, um pouco para né? reverter, pode demorar um ano e meio, 2 anos. Em algumas situações podem demorar, né? Realmente. Mas é bom sempre alertar o paciente, especialmente o paciente mais jovem, que está em idade reprodutiva, se ele tem interesse em constituir prole, que isso aí pode ser adiado por algum tempo. Mas é basicamente isso, as complicações. Pacientes também que estão em terapia de reposição e começam a ter uma elevação do PSA, que é uma situação que às vezes a gente enfrenta na nossa clínica, é uma situação também um pouco de controvérsia, porque a gente sabe que a reposição não vai causar o câncer de próstata, mas se o PSA está elevando, talvez a gente seja um pouco mais cuidadoso, vamos estudar a próstata, fazer uma ressonância, talvez uma biópsia e tomar a conduta correta para esse paciente. Como você falou, ele pode não aumentar o risco para o câncer de próstata. Sim. Mas pode aumentar o tamanho, o volume da próstata, a reposição? Olha, os trabalhos mostram que a terapia de reposição ela pode aumentar, mas não é significativo o tamanho da próstata, e pode aumentar o PSA, mas também não significativo. Então, essa é a realidade. Então, a gente não deve esperar grandes transformações por conta da reposição. Essa é uma pergunta frequente no nosso consultório, né, Eduardo? Sim. O paciente perguntar se isso pode alterar o tamanho da próstata. Muito pouco. Já que, com relação ao câncer, nós estamos bem seguros que não vai causar nenhum risco maior para isso. Com relação ao aumento, pode acontecer sim um pouquinho, até porque pode elevar um pouquinho, principalmente um metabólito da testosterona, que é a dihidrotestosterona, né? Sim. E com isso também pode vir um outro problema, né? Que é hoje, cada vez mais a gente vê as pessoas se preocupando. Calvície. Isso aí. Se ela estiver ligada ao fator androgenético, sim, né? Sim. Porque vai subir DHT. Mas aí explica aí um pouquinho a importância do DHT, que esse metabólito da testosterona, que também é muito importante para nós homens. A dihidrotestosterona, que é o DHT, que é um metabólito da testosterona, é o responsável pelo crescimento prostático e pela andropécia alogenética, que é a alopécia androgenética, que é a queda de cabelo no homem assim, a partir dos 35, 40 anos. É produzido pelo aumento do DHT. Sim. Mas que também tem uma importância muito grande para a nossa libido. Sim. Porque é o DHT num nível satisfatório que faz o homem sentir mais desejo, principalmente mais, popularmente falando, no tesão. Não é não? É isso aí. O DHT é muito responsável por isso. Então, às vezes, a gente tem que repensar com relação, às vezes, à terapia, até para esses homens que chega no nosso consultório mesmo com um nível até razoável de testosterona total, testosterona livre, testosterona biodisponível, porém com DHT muito baixo. E chega queixando de falta de libido, mesmo com ereção normal. Doutor, minha ereção é normal, mas eu não tenho vontade.
E Muito isso comum está isso. atrapalhando a minha vida, com a minha esposa, com a minha parceria. O que pode ser melhorado? Então, assim, primeira coisa que eu vou pensar é, diante de um exame laboratorial que me mostra um DHT baixo, é tentar elevar DHT. Você vai dar o quê? Finasterida? Pelo contrário, né? Se eu der finasterida, eu vou piorar o DHT, né? Vai aumentar a testosterona. Se a gente vou aumentar a testosterona dele. Então, é. ou seja, eu vou falar, olha, por mais que não está num nível que, teoricamente... Não, às vezes esse é um paciente que usa finasterida, isso que eu estou falando. Ah, sim. Talvez ele usasse finasterida. Se ele usasse finasterida, a primeira coisa que eu ia fazer Corta a era finasterida. parar a finasterida. É isso aí. E avaliar depois como é que estaria o DHT dele, Sim. se a libido dele ia estar voltasse. Sim, sim. Caso ele não use finasterida ou dutasterida, nenhuma dessas medicações, e o DHT dele está baixo, eu iria optar em aumentar o nível de testosterona dele, para poder melhorar a conversão, a taxa de conversão, Sim, sim. já que eu não tenho como repor DHT. Sim, Nós não temos como repor DHT. não. Então, eu... Você aumenta a testo, a enzima 5-alfa-redutase vai transformar em DHT, você aumenta o DHT. É isso aí. A ideia é essa. E é isso aí e avaliar qual seria a melhora, até como Sim. um teste terapêutico. Sim, sim, sim. Uma prova terapêutica. Perfeito. Falar, isso aqui não vai te causar nenhum tipo de prejuízo, nenhum mal, por mais que às vezes é uma dose só. Para ver né? como é que ele responde. Como que ele responde. Perfeito. Mas a gente tem que se preocupar isso, porque essa questão da libido é muito comum estar associada a níveis baixos de testosterona, mas principalmente do DHT. Sim, sim. Não é não? É isso aí. Bom, vamos para um outro tema que é bastante... Está bastante picante hoje em dia. Isso, né? E hoje muito cobiçado por vários homens, que é a estética íntima masculina. Sim. A melhora que a gente pode ter hoje na nossa genitália, no nosso Sim, órgão, no sim. pênis, especificamente. Porque a gente pode fazer algumas outras correções também, às vezes, Sim. no excesso de pele do Sim, pênis, sim. ou no excesso de pele da bolsa testicular, Sim, sim. entendeu? De pacientes que se incomodam com isso, a gente pode corrigir isso também, Sim. e é tudo procedimento estético, Sim. e alguns funcionais, como é a cirurgia peniana, né, para retirada do excesso de pele, que tem várias vantagens, né, Eduardo? Sim, claro. A gente estava até falando sobre isso, mas especificamente na estética íntima peniana, quais são hoje esses procedimentos mais realizados e o que a gente pode ter de vantagens hoje em dia? Tá. Olha, esse é um tema, como ele falou, bastante procurado. Durante toda a minha carreira, eu atendia pacientes que não estavam satisfeitos com a sua genitália, com a sua unidade, queriam ou alongar ou engrossar. E eu nunca tive coragem de usar os produtos que haviam disponíveis. A gente tinha silicone, tinha um produto terrível chamado PMMA, que é o polimetilmetacrilato, tinha gordura do próprio corpo, mas nada disso realmente trazia resultados seguros, satisfatórios. Então, nunca tive muita coragem. Há uns 2, 3 anos atrás, começou a ser realmente difundida o uso do ácido hialurônico, que é um produto que nós temos biologicamente no nosso corpo, naturalmente no nosso corpo, mas que já é usado na estética facial, por exemplo, há muitos anos, há décadas possivelmente. E começou-se a usar na genitália masculina. Então, é o que eu faço hoje, é o que você também tem feito. Eu costumo usar uma palavra assim de volumização. É uma volumização peniana. O paciente vai ganhar calibre. Então, a gente vai aplicar. Isso é feito em aplicações, uma aplicação ou duas, na nossa clínica, anestesia local. Não é dolorido. Sinceramente, o pós-operatório, o pós-procedimento é bem assim, tranquilo. Eu geralmente peço 7 dias sem relação. E às vezes fica um pouquinho de hematoma, mas é uma coisa assim muito bem recebida pelo paciente. E eu percebo, eu tenho feito isso há 2, 3 anos, um número já significativo de pacientes, e o meu feedback é muito satisfatório. Então eu tenho inúmeras mensagens de pacientes, áudios falando: doutor, melhorou muito, adorei, a minha relação está melhor, minha autoestima está melhor.
a minha parceria está satisfeita. Então, é uma coisa assim, é uma volumização. A gente está falando de ganho de 2, 3 centímetros por circunferência. É uma circunferência que tinha 10, vai para 12. Então, de uma forma homogênea. Então, esse é um produto biologicamente compatível com o nosso corpo, rarissimamente vai causar infecção ou alergia ou rejeição. É absorvido naturalmente, né? Não é um preenchedor definitivo, é um preenchedor transitório, ele vai ficar no corpo costumo falar de 10 a 14 meses, depois vai precisar de reaplicações. Mas assim, de uma forma geral, eu tenho tido um feedback muito bom, muito bom. É uma coisa que, assim, a mulher, né, vamos ser sexistas aqui um pouco, né? A mulher, há décadas, vem fazendo estética facial, estética íntima feminina, a gente sabe que existe muito, cirurgias dos grandes lábios, etc, etc. Por que não o homem não pode também fazer uma volumização se ele não está feliz com o tamanho, o calibre da unidade? Então, eu acho que você tem que ter um paciente, claro, a gente tem que separar, né, Walid, aquele paciente que tem uma doença que a gente chama de dismorfofobia. É um paciente ele é um paciente normal, ele tem uma unidade normal, um calibre bom, mas ele olha no espelho e ele vê outra pessoa, ele vê uma pessoa obesa, que tem um pênis pequeno, é uma dismorfofobia, ele tem uma alteração da imagem corporal própria. Então aí já é uma doença. Esse paciente não pode fazer o preenchimento, ele tem que procurar um psiquiatra, um profissional de saúde mental para conseguir orientá-lo a respeito dessa doença aí mental chamada dismorfofobia. E aí, Eduardo, na sua opinião, isso é fácil de identificar? Na hora que esse paciente chega no nosso consultório, a gente consegue avaliar isso através de uma boa anamnese, uma boa conversa, identificar esse paciente que vê essa dismorfofobia? Ou você acha que, às vezes, esses pacientes podem passar batidos também? Olha, eu vou falar para você que, com a minha experiência, eu acho que eu consigo sim peneirar esse paciente. Consigo peneirar. Talvez um médico mais jovem não tenha tanta experiência, mas a gente consegue ter alguns indícios que é um paciente psiquiátrico. E não é só que ele quer uma volumização. Claro que tem pacientes lá que vão com uma unidade considerada normal, mas ele quer volumização. Eu não vejo nenhum problema. Também não vejo. Não vejo nenhum problema. Então, se é um paciente que deseja volumização, ele tem que saber dos prós e dos contras e ponto final. Então, claro que a gente vai fazer uma volumização harmônica, homogênea. Não vou fazer... A gente faz, só para ter uma ideia, cada sessão... 10, 12 ml, né? Alguns 16 ml, mas jamais vamos fazer 60 ml, por exemplo, para deixar uma berinjela. Sim. Então, eu acho que tem que ter um pouco de bom senso do profissional também. E outra coisa que eu vou advertir, eu acho que vale a pena usar o seu canal aqui, é que se você pretende fazer uma volumização íntima, uma volumização peniana, procure um urologista com especialização nesse segmento. Não vai procurar, com todo respeito aos colegas, não vai procurar outra especialidade, não vai procurar dentista. Então, eu costumo brincar com o paciente. Biomédicos, enfermeiros. Você não vai fazer o canal num urologista, né? Você vai tratar o canal no dentista. Então, vai fazer o preenchimento com o urologista, que é o que mais entende da anatomia do seu pênis. Então, é só isso. Também concordo com o Eduardo. Acho que a gente tem que ter muito bom senso na hora de escolher quem vai mexer num órgão tão importante que nós temos, né? Para o homem isso é milenar, né? O valor e o sentido do falo masculino. Claro. Então, ou seja, você depois entregar aí para um profissional só às vezes por questões só financeiras, porque está cobrando um preço muito barato, isso aí pode se tornar muito caro depois. Às vezes, esses pacientes vão ter que vir conosco para corrigir
complicações que muitas vezes poderiam ser evitadas. E um constrangimento para esse homem, Sim. depois um tempo grande, longo de recuperação, Sim, sim, com sim. perda de pele, Sim, perda sim. de, né, com necrose, Sim, que é o sim. que a gente já viu algumas Sim, vezes. sim. Então, muito cuidado na escolha de quem é o profissional que você vai escolher para poder tratar dessa harmonização, dessa estética íntima masculina aí, porque, como o doutor Eduardo mencionou, isso vai fazer muita diferença depois nos riscos de complicações, apesar de serem pequenas, Sim. né? Principalmente usando esse produto que nós estamos falando. Ele já citou outros produtos que já foram utilizados, principalmente por não médicos, né, Eduardo? Sim, Vale sim, ressaltar sim, que sim. quem começou a utilizar essas outras substâncias no pênis, porque não tem medo nenhum dos riscos que pode acontecer, porque o profissional que injeta silicone industrial, PMMA no pênis, ele não tem medo nenhum de complicação. Não tem medo de nada. Né? Então, ou seja, nós que estamos habituados, estamos acostumados a lidar com esse órgão e com os riscos de complicações que podem acontecer e com o trabalho que dá para correções que a gente às vezes tem que fazer, sabe, levamos muitos anos para aderir a essa técnica de tratamento. Justamente. Quantos anos já existe? Vários. Eu e você entramos agora, tem 2, 3 anos. Depois que nós tivemos certeza de que é seguro e que, para o nosso paciente, em primeiro lugar. A primeira coisa, não faz mal, né? E justamente não faz mal para ele e que a gente pode colocar com mais segurança, que nós não vamos ter complicações para ter que resolver depois. Exatamente. Apesar de sermos conhecedores de técnicas de tratamento para as complicações, nós não queremos lidar com elas. Com certeza. Né? Agora, quem não lida com quem não trata as complicações, fica fácil. Sim. Né? Agora complicou, você procura um urologista. Isso. Não, aí não. Tá errado. Aí às vezes você pode bater na porta de muitos colegas que não vão querer nem tocar no problema. Sim. Mas, continuando a falar da estética, muitos pacientes perguntam se eles vão ter ganho também no comprimento. O que você fala? Olha, Walid, a administração de ácido hialurônico, por si só, vai promover um ganho de calibre, né, da volumização em largura, em grossura do pênis. Em alguns pacientes, quando eles estão, por exemplo, em pé, pode dar uma falsa impressão de que o pênis alongou um pouco. Por quê? Porque o ácido hialurônico, além do próprio ácido, ele puxa um pouquinho de água junto com ele. Então, é como se o pênis realmente fosse ficar um pouco mais pesado. Então, no estado flácido, o paciente em pé, o pênis fica um pouquinho mais comprido. Concorda? Sim. Então, dá uma falsa ideia de que ele deu uma esticadinha, mas é porque está mais pesado. Sim. Mas basicamente é isso. Mas a administração de ácido hialurônico não é para alongar a unidade. Para alongar, a gente ainda está engatinhando. Nós não temos, claro, preenchedores não temos, cirurgias, temos algumas cirurgias de reconstrução, mas são, assim, muito excepcionais e tem um grande risco. Sim. Então, não é uma cirurgia ainda muito, assim, desenvolvida, muito com segurança, só para alongamento estético, né, estou falando. Mas, assim, eu acho que é isso, a volumização com ácido hialurônico pode promover ganho de comprimento, mas por conta desse líquido que ficou contido ali no pênis. E eu tenho vários pacientes que relatam isso para mim. Até fotograficamente eu tenho documentado. A gente vê logo depois que a gente faz que há um aumento no comprimento, né? Sim, que o pênis já fica um pouco mais pesado pelaquela quantidade que nós colocamos. Sim. Isso que não deu tempo nem de aderir a molécula de água nele ainda. Mas depois, se ele vier depois de uma semana... Você vê que o membro, se você fotografa no dia antes, depois de uma semana, você vê que o membro continua maior. Sim. Então, assim, mas não é que nós aumentamos o comprimento, mas é que ele ganhou porque ele desembutiu, porque ele desceu, porque ele pesou mais, e aí a unidade realmente mostrou-se o tamanho que é. Aliás, um gancho aí que você falou, o paciente que tem aquele pênis embutido, paciente obeso, que tem até um pênis de tamanho normal, porém ele está dentro da gordura, é um bom paciente para fazer volumização com ácido hialurônico, porque ele vai sair do casulo. Isso mesmo. Vai sair do casulo, vai
aumentar, pesar mais e vai sair. Então vai ficar melhor na estética desse paciente aí. E deixar claro também que é mais importante para a satisfação da parceria, principalmente da mulher, o calibre Sim. do que o comprimento, né, Sim, Eduardo? Sim, isso aí já é tema de bastante debate também, Uhum. mas a gente sempre né, sabe que o calibre é mais importante do que o comprimento. Por isso, essa técnica tem sido hoje desenvolvida com segurança e realmente tem ganhado cada vez mais adeptos, Sim. tanto para fazer o procedimento, como pacientes que procuram pelo procedimento, né? Eduardo, falando um pouquinho mais de estética masculina, a correção da conhecida fimose, né? A cirurgia que tira aquele excesso de pele para quem Sim, tem sim. né, esse desconforto. O que você fala? Qual a sua opinião? Independente do ácido hialurônico ou não? Independente do ácido hialurônico, como uma forma também de você Melhorar a estética. melhorar a estética. Você é adepto? Eu sou muito favorável, Eu acho que o prepúcio, né, que é essa pele, a pele excessiva ou hipertrofia do prepúcio, eu acho que não tem muita finalidade, né, o prepúcio. Ele só vai causar desconforto, mau cheiro, colonização de bactéria, de fungo. Então, tudo isso pode acabar contribuindo na vida sexual do paciente, começar a ter infecções fúngicas, né, candidíase de repetição, rachaduras, e vai começar a sofrer. Então, eu recomendo realmente a circuncisão, e hoje eu tenho usado muito o grampeador. Eu acho que o grampeador é uma coisa pioneira, é um dispositivo que começou a ser vendido aqui no Brasil há cerca de 2 anos. Eu tive a chance de participar de um plano piloto lá em São Paulo, onde a gente fez 16 circuncisões usando o grampeador. E o grampeador, ele tem é um dispositivo que vai basicamente guilhotinar a pele excedente, é uma lâmina circular, e ao mesmo tempo vai grampear com grampos de aço inoxidável a pele que foi retirada. Isso num tempo só. Então você coloca o dispositivo, corta, grampeia, então demora minutos, não há nenhum descolamento de pele, então o pós-operatório é muito mais confortável, praticamente indolor, e o melhor é que a estética fica muito, muito boa, assim, a cosmética, a cicatriz fica linear, diferente da cicatriz da cirurgia tradicional de fimose, onde fica aquele aspecto de tampa de garrafa. Então, eu acho que o grampeador é um dispositivo aí que chegou aqui no Brasil, é um dispositivo que relativamente de baixo custo, descartável, usa, joga fora. É possível fazer com anestesia local em pacientes adultos, com anestesia local, e eu tenho tido excelente resposta com relação ao grampeador. Realmente, acho que a cirurgia da circuncisão, ou a famosa postectomia para nós, é uma cirurgia que traz grandes benefícios para o paciente, né? Não só em questões estéticas, Sim. da aparência do pênis Funcional, ficar né? melhor, mas principalmente funcional, né, Sim, Eduardo? sim. Reduzindo riscos de doenças principalmente das sexualmente transmissíveis, Sim, infecções sexualmente transmissíveis, e até de infecções fúngicas, que é muito comum Sim, na claro. população, até Candidíase. porque, né, da candidíase, que muitos pacientes não procuram todo mês, às vezes recidivando, infecções fúngicas. HPV, né? HPV também, então, ou seja, eu acho que melhora muito, diminui Sim. muito o risco Sim, dessas sim. infecções, não é isso? Com certeza, com certeza. Eduardo, vamos para algumas perguntas, Vamos. porque nós já estamos com o nosso tempo adiantado aqui. A Juliana, daqui de Cuiabá, faz a seguinte pergunta: meu marido está cansado, sem desejo e irritado. Pode ser por falta de testosterona ou é só um estresse? Oi, Juliana. Olha, podem ser as duas coisas, claro. Mas ele pode, não sei a idade dele, né? Não sei se você falou a idade dele, mas eu acho que vale a pena procurar um profissional, né, para fazer um rastreamento aí do perfil hormonal dele, né, Walid, para ver Com o certeza. que pode estar acontecendo. Claro, se os hormônios vierem totalmente normais, pode ser o estresse, pode ser uma
né, um burnout, né, como as pessoas falam, um excesso de estresse, aí, de cortisol, mas vale a pena investigar. O Carlos, daqui de Rondonópolis, aqui do lado, faz a seguinte pergunta: faço academia, mas não ganho massa muscular e minha barriga só aumenta. Posso tomar testosterona por conta própria? Olha, Carlos, você não deve tomar por conta própria, você deve procurar um profissional para fazer exame laboratorial, porque se sua testosterona está normal ou alta, então não vai adiantar você de 700 ir para 1000. Não tem trabalho que mostre um benefício da sua testo de 700 para 1000 que você vai diminuir sua barriga ou vai aumentar a massa muscular. Então acho que você tem que procurar um profissional para te orientar. A Patrícia, aqui de Várzea Grande, cidade, município aqui do nosso vizinho do lado também, Eduardo, faz a seguinte pergunta: bioplastia peniana aumenta o tamanho ou só engrossa o pênis? Bem, a gente já falou isso, né? Só reforçando, né? Reforçando, a volumização é basicamente para o calibre. Acaba aumentando o comprimento por conta do peso do pênis, que aumenta por conta da água e do próprio ácido. A Renata, daqui de Cuiabá, faz a seguinte pergunta: meu parceiro tem vergonha do tamanho do pênis e isso afeta a nossa relação. A estética íntima masculina poderia ajudar na sua autoestima? Eu creio que sim. Eu acho que é um paciente com boa indicação para melhorar a sua autoestima, porque especialmente quando o pênis dele estiver flácido, que é quando o pênis... A gente sabe que o pênis flácido pode ter vários tamanhos, né? Tem paciente que tem um pênis flácido muito encurtado, muito pequeno. Esse paciente com a volumização, ele nunca vai ter um pênis muito embutido, vai ter um pênis com o famoso shower, né? Um paciente que vai querer ficar mais nu na frente da parceria, ele vai ficar mais seguro da sua unidade. Eu acho que vale a pena sim. A Simone de Alta Floresta, um outro município aqui do estado, sim, faz a seguinte pergunta: a estética íntima masculina pode diminuir a sensibilidade do pênis? Olha, não tem nenhum trabalho que mostre isso. Eu tenho dezenas de casos aí de preenchimento e nenhum paciente chegou a queixar de perda de sensibilidade. Como a gente já mencionou em outro programa, existe uma teoria de que a administração de ácido hialurônico poderia até melhorar a ejaculação precoce, mas são trabalhos muito assim embrionários, sem robustez científica que comprove isso daí. O Tiago de Cáceres, um outro município aqui perto, faz a seguinte pergunta: existe idade mínima para fazer a estética íntima masculina? Olha, geralmente eu considero 21 anos. 21 anos, uma idade mínima, porque a genitália já está totalmente formada, já é um adulto. Então, eu acho que é uma idade que dá para começar a mexer, a partir dos 21. Uma idade mínima para mim. Karina, de Colíder, pergunta se o tamanho realmente importa ou a questão é mais psicológica. Eu pergunto para ela. Olha, agora, brincadeira à parte, Walid, eu acho que o tamanho importa, sim. O tamanho importa. Claro, que se um paciente tem um pênis muito pequeno, e eu costumo usar uma terminologia assim, a aerodinâmica do sexo. Então, se a mulher é pequenininha, magrinha, estou falando de heterossexual, claro, mulher pequenininha, magrinha, e ele tem um pênis não muito grande, e ele é um rapaz magrinho e tal, vão se dar bem. Porque a gente sabe hoje que para mulher ter prazer, ela tem o orgasmo clitoridiano e o orgasmo vaginal. O vaginal, com 6 centímetros, ela já vai conseguir chegar ao orgasmo. Com uma haste, né, que consiga penetrar 6 centímetros a vagina dela. Então, acho que isso é importante. Claro, se é um paciente obeso, tem uma barriga enorme, e a parceria é grande, às vezes fica difícil. É a aerodinâmica. Sim. Ou a sexodinâmica, né? Sei lá. Mas, de qualquer maneira, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas, assim, eu não sou radical. Acho que o tamanho é importante, o calibre é importante. Então, acho que, sim, se você está insatisfeito, ou a sua parceria não está satisfeita, queria que você melhorasse, por que não experimentar? Já que nós mostramos aqui que é bastante seguro você fazer com um profissional habilitado, urologista em geral,
à administração de ácido hialurônico. Excelente, Eduardo. Bom, Eduardo, nosso tempo chegou ao fim e existem várias outras dúvidas aqui, perguntas dos nossos telespectadores, mas elas foram de encontro com o que nós conversamos durante o programa. Eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que é tirar a dúvida das pessoas que realmente estão interessados em conhecer e saber um pouquinho mais sobre saúde, sobre os temas que a gente aborda aqui semanalmente no programa. Quero te agradecer mais uma vez por essa participação honrosa sua aqui no nosso programa. Dizer que eu me sinto muito feliz e honrado em tê-lo aqui comigo, me ajudando a promover um pouco mais de saúde, né, de conhecimento, de informação para as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, e que você realmente é uma pessoa diferenciada e que a sociedade mato-grossense, paulista, brasileira realmente só se beneficiou desse nosso encontro hoje aqui, dessas informações importantes que você nos trouxe aqui. Walid, mais uma vez é um prazer poder contribuir aqui para o seu canal, promovendo prevenção, promovendo saúde, promovendo qualidade de vida. E sorte do mato-grossense que tem você como especialista nessa área, que a gente sabe que é um especialista, além de ser muito didático, muito científico, excelente caráter e um excelente profissional. Então, podem procurar o Dr. Walid aí. Obrigado, Eduardo. Eu que fico feliz com esse elogio todo aí, mas deixa aqui então para nós, antes de ir embora, o seu endereço lá em São Paulo, para quem quiser contactar o Dr. Eduardo Bertero, e daqui, de Cuiabá, de São Paulo, do Brasil todo, esse especialista que reside em São Paulo, mas que viaja o Brasil todo aí, ajudando os amigos aí quando precisam. Bem, o meu endereço, eu estou no Brooklyn, lá em São Paulo, Brooklyn, Moema, Campo Belo, naquele bairro ali. Você pode me seguir lá no Instagram, @dr.eduardo.bertero. Tem um canal no YouTube também com o meu nome, você pode seguir lá também. E o telefone da clínica é o 11 5543 0150. Excelente. Bom, quero agradecer também a participação de todos vocês que estiveram conosco até agora aqui, acompanhando o programa, participando do programa com sua audiência. Agradecer por essa audiência e lembrá-los que o programa repete quinta-feira às 21 horas, sábado às 14 horas e domingo às 21 horas aqui na TV Mato Grosso, canal 27.1, e o programa está disponível no nosso canal YouTube, Dr. Walid Khalil, e agora na plataforma do Spotify, para todos aqueles que quiserem espalhar, divulgar e compartilhar com seus amigos e familiares. Para a gente vai ser um prazer enorme e eu só tenho que estar grato por isso, porque é mais informação, mais pessoas que a gente pode alcançar com todo esse conjunto de informações que o Dr. Eduardo Bertero e eu pudemos compartilhar com vocês hoje. Muito obrigado a todos, uma ótima semana e até o próximo programa, se Deus quiser.